Vou falar de um lugar onde o talento é sem par. Liana Kiss Artes faz tapetes de encantar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um joguinho da coleção aí do Vanessa Repaginado, gente, prontinho para apresentar para vocês. Ficou muito lindo, olha só um spoiler já das cores. Cores que não tem erro aqui. Bora lá então conferir? Antes de mais nada, já garante seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, vem fazer parte aí da nossa família. Então vamos lá, minha gente. Barbantes utilizados aqui, a diferença é, nesse daqui eu fiz o uso de fio número 8 e fio número 6. Confeccionei com agulha número 4, tá? Não troquei a agulha. Não medi ainda, vou medir com vocês para saber a diferença aí dos tamanhos, tá bom? Então, bora lá. As cores utilizadas, o cinza, esse aqui é o que é o fio 8, que eu falei para vocês, é o Big Cone da Eurorona, da Euroroma. Quando eu comprei, na verdade, eu comprei ele errado, não me atentei, mas assim, tranquilo, tá trabalhando, né? Com o fio 8, se não for direto, né? Porque eu sou mais acostumada com o fio 6 mesmo. Cinza e o preto. Esse preto aqui, gente, ele acabou. Tanto que eu tive que pegar um restinho para fazer o bico de uma peça e a redinha, tá? O primeiro que eu utilizei era da Dubon. E para finalizar esse restinho, igual eu falei para vocês, eu utilizei um Big Cone que já tá guardado, tá? Da Euroroma que eu tenho. Graças a Deus que a tonalidade do preto tá idêntica, então não teve problema nenhum enquanto a isso, tá? A diferença é que o da Dubon é um pouquinho mais fino e o outro tá um pouquinho mais grosso, mas deu tudo certo, tá? Até porque foi a finalização dos picôs e a redinha que eu utilizei, tá bom? Não foi nada aqui no corpo para dar alguma diferença, mas não teria problema também. O importante é o tá dentro do tom, né? Que por mais que seja preto, nem sempre o tom é o mesmo, né? Por coincidência, os pretos de ambas as marcas que eu tenho aqui, eles estavam nesse preto mais vivo, né? Tem uns que vem um pouquinho mais opaco, enfim. Tô aqui com meus arrematezinhos, que eu arrematei, né? Que eu fiz a colagem, arrematei aqui antes de começar, por isso que tá aqui. Além disso, utilizei... Esse daqui, na verdade, tá errado, tá, gente? Não é esse daqui. Deixa eu tirar ele. Aqui, ó, eu utilizei o verde folha, que já acabou, na verdade. Eu fiz uma compra, está para chegar. E esse miolinho é um da Ana Terra Arts, tá? Que eu não sei agora dizer o nome para vocês, mas ele tem um branco com chumbo e cinza, tá? Aqui nessa combinação, nesse multicolor. Já tô com minhas pecinhas aqui dobradinhas pra gente fazer as pesagens. E aí sim eu já vim com eles abertos para mostrar para vocês o resultado final. Ó, a diferença já temos aqui na questão do peso por causa do fio 8. Então, essa daqui é a tampa do vaso, 317 gramas. Deixa eu conferir a tampa, né, gente? Isso. Tampa do vaso. Tapetinho menor, 316 gramas, olha só. E o tapete maior, 373. Então, ele ficou mais pesado do que os outros. Olha, chegou a 1 quilo. Os outros que eu tava fazendo tava na base, uns ficou 800, outros chegaram a 900, outros ficou no meio do caminho, né? Pra quem tá assistindo os vlogs, sabe, né? Um ficou 800, o outro ficou 870, se não me engano, e o outro passou um pouquinho de 900 e alguma coisa. E esse daqui, por uso aqui do fio 8, que além de ser fio 8 é da Euroroma, vocês sabem que ele é mais espesso, né? Ele chegou aqui 1,6 kg, tá? Mas tudo certo. Agora eu tô curiosa para saber aqui em relação à metragem. Já vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, que coisa mais linda esse joguinho aqui. Acabei de medir e vou contar aqui para vocês o resultado, tá? Mas olha só, gente, que coisa mais perfeita. Vamos lá? Teve, obviamente, que diferença na metragem, só que não tanto quanto eu imaginei. Então, ok, né? Porque eu estava com medo da tampa do vaso, principalmente, ficar muito grande ali. Igual os demais joguinhos, eu tô fazendo com uma carreirinha a menos, tá? Na tampa do vaso, igual eu tava trabalhando fio 6, certo? E vamos às metragens.
Esse tapete maior, gente, ele ficou 74 por 54. Os outros ficavam na baixa de 72 por 52, outros por 70, 71 por 50, tá? Porque tem uns que, por mais que eu trabalhei só com fio 6, um é um pouquinho mais fino, um pouquinho mais espesso. Então, teve essa variação. Nesse caso aqui, utilizando fio 8 e fio 6, ele ficou aqui 74 por 54. Se eu tivesse feito esse modelinho aqui dessa forma, só com fio 8, gente, ele ia ficar maior ainda, né? Então, essa mesclagem aqui deu certo. Não ficou nem de mais também, nem de menos, né? Menos seria impossível. Ficou super lindo, um mega tapetão aí. O tapete menor, ele ficou 63 por 53. Ele, por mais que a mesma distribuição de carreiras aqui, esses dois eu não diminuí carreira nenhum. Ele ficou com 53 e não ficou com 54, tá? 63 por 53. Eu não conto os bicos, tá? Os picô, no caso. E a tampa do vaso, gente, ela ficou 60 por 49. A tampa do vaso foi a que menos, assim, ficou diferente. Porque as outras estavam na base 58, né? 59. Dependeu também aí, uma variação. Então, não ficou tão diferente aí. O que mais ficou, digamos assim, a mais foi esse daqui. Mas se a gente colocar no papel, ficou de 2 a 3 centímetros de diferença dos demais que eu fiz utilizando somente fio 6, tá? Então, olha só, gente, que resultado maravilhoso. Eu não trabalho, tá, gente, com fio 8, só de vez em quando mesmo, que me dá, né, na telha de comprar. Nesse caso, não comprei, né, foi sem querer. Quando eu comprei no Mercado Livre, não me atentei que era a do fio 8, né? Mas para eu trabalhar o tempo todo com fio 8 não dá, adoraria, porque seria menos carreira, vocês viram? Se eu fosse fazer isso daqui para venda só utilizando fio 8, eu teria que diminuir carreiras aqui com certeza, porque ia ficar bem maior que esse daqui, né? Porém, tem duas coisas, né, que me fazem não focar muito no fio 8. Primeiro e mais importante, porque o fio 8 ele agarra muito não é que agarra muito, ele repuxa muito o meu pulso, né? O meu braço. Por mais que eu aumente aí o uso da agulha, né? Ele tem esse porém, tá, gente? Sem sim, pra mim. Porque tem gente que trabalha com fio 8 facilmente e não tem esse problema, tá? Então depende muito da pessoa também, tá bom? E tem pessoas que já trabalharam com fio 8, foi para fio 6, voltou para fio 8 e não se incomoda. Mas eu já fiz esses testes. Então, ele sim, se eu fosse trabalhar, eu provavelmente ia ter problema mais pra frente, tá? Então, por isso que o meu foco é o fio 6 e fio 8 é só de vez em quando, tá? Gostaria muito, porém... E a segunda coisa, gente, que no fio 8, a rentabilidade do fio, ele é menor, tá? Só que aí entra aquela questão, vou fazer menos carreiras, então vai ficar elas por elas? Não, não vai não, tá? Ou realmente o fio 8, a rentabilidade dele é menor, né? Para você alcançar o seu propósito nas suas peças, ele vai gastar mais, ele termina mais rapidamente. Às vezes, por exemplo, faço com 1 quilo, eu faço esse jogo aqui. Se fosse no barbante fio 8, eu teria que, sei lá, 1 quilo e mais algumas gramas, né? Então tem essa variação, tá bom? São as duas coisas que não faz eu querer trabalhar exatamente o tempo todo com o fio 8, tá bom? Mas o resultado das peças com o fio 8, gente, fica magnífico o caimento. Perfeito. E, como eu disse pra vocês, adoraria, com certeza. Mas não é para o meu condicionamento físico, não me permite, entendeu? Porque para mim realmente repuxa demais. É fazer o quê, né? Mas fica trabalhos maravilhosos. Os trabalhos com fio 8, já trouxe vários aqui pro canal. Gente, fica lindo. E os pontos parece que fica mais lindo ainda. Se você já trabalhou, talvez você saiba o que eu tô falando, né? Quando você trabalha com fio 8, há uma diferença até na questão dos pontos. Eles ficam, sei lá, mais encorpados. Ficam bem bonitões. Tá? Então, esse foi o resultado aqui dessas peças. Já falei pra vocês aí em relação, né, aos fios, tamanho
E aqui o resultado, né? Então, fiz aqui as florzinhas, coloquei o verde folha. Nessas duas peças, foram 3 carreiras do preto. Na tampa do vaso foram 2, foi aonde eu fiz a diminuição. 3 carreiras no cinza, 3 carreiras no preto, mais uma no cinza, uma no preto, porque esse trabalho aqui é lá da o modelo é Vanessa Repaginado, do canal da Laura em Crochê. Vai estar aí na descrição do vídeo para vocês, a videoaula. Vocês vão ver bastante esse modelo aqui, tá, gente? Porque eu tô com a proposta aqui para fazer 10 jogos. Esse daqui, se não me engano, é o 4º jogo, então tem mais 6 por vir, tá bom? Vocês vão ver bastante esse modelo aqui por 2 razões. Porque ele é muito fácil de fazer. E, gente, a rentabilidade dele e o caimento é maravilhoso. É um tapete que eu posso fazer sem precisar ficar colocando na superfície reta, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer isso. É óbvio que se você ainda tá conhecendo, né, os seus pontos e tal, é sempre bom você fazer isso. Mas como não é a primeira vez que eu faço e eu já, né, vi como a situação aqui, gente, ele vai ficar um caimento maravilhoso, maravilhoso. Sem erro nenhum, eu segui exatamente a videoaula, tá? A única coisa, gente, que eu faço de diferente é nessa carreira aqui, ó, que eu faço no bico. Essa carreira, quando eu faço o espaçamento aqui de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, na videoaula aqui, para passar um do outro, ela não faz correntinha. Na minha tensão de ponto, eu fiz, tá? Eu fiz porque aí sim o meu trabalho ele tava querendo repuxar. Pra ficar assim, né? E colocando uma correntinha de espaçamento, ele não embabadou de jeito nenhum. Olha só, gente, é um caimento que vocês não têm noção. Ele não ficou embabadado. Então, tem questões que você tem que analisar os seus pontos para você ver se vai precisar ou não aí de correntinha ou não, tá bom? Às vezes tem gente que tem um ponto tão apertadinho que seria 2 correntinhas ali, tá? Então, isso sim, só que depois de eu ver como que faz e o caimento tudo certinho, estou fazendo todos assim e, gente, tá ficando perfeito, perfeito. E a diferença também só é que a redinha, né? A redinha que eu faço aqui, essa da colmeia, que eu aprendi, tem várias videoaulas aí na plataforma, tá, gente? Só você colocar rede, colmeia de crochê, ela é perfeita, gente, perfeita aqui. E aqui, ó, eu coloquei, ó, a pérolazinha. Essa é uma pérola prata. Ó, gente, coisa linda. Perfeito, né? Perfeito mesmo. Lá ela ensina outro tipo de rede, mas é super lindo também. Eu só não estou fazendo mais aquela tipo de rede porque eu tenho uma dificuldade, tá, gente? As minhas peças ficavam repuxando, sabe? Aí eu tinha que ficar analisando muito. E esse modelo aqui, como ele fica folgado, essas primeiras aqui, ó, que é o intuito de ficar mesmo assim, então ele não repuxa de jeito nenhum. Se a cliente quiser usar como um tapete no chão, ela pode também, tá bom? Que nem todos os clientes gostam da tampa do vaso, certo? E é isso, gente. O resultado foi esse. Me diz nos comentários se vocês gostaram. É uma combinação de cores que não tem erro, né, gente? É impossível. Preto com o cinza. Eu tô trabalhando assim, fazendo com 2 cores. Você pode fazer com 3, você pode fazer com quantas cores você quiser. Tem muitas opções de fazer esse modelinho aqui, tá bom? E é isso, gente. O vlogzinho de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a videoaula vai estar aí abaixo na descrição do vídeo. Não deixe de fazer, você que é crocheteira, esse modelo, que eu acho muito difícil quem me assiste não conhecer, né? Mas vale super a pena, tá bom? Então é isso, gente. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.